nós precisamos entender que precisamos orar como o Senhor Jesus, porque oração é relacionamento com Deus. E ninguém melhor do que o próprio Deus para nos ensinar como fazer isso. E para orarmos como Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que oração é relacionamento com Deus, do jeito de Deus. Não basta ser um relacionamento com Deus, precisa ser do jeito de Deus. E talvez você esteja aí se perguntando, poxa, mas essa é a oração do Pai Nosso, é tão conhecida, eu já repeti tantas vezes e nada acontece. E o problema começa aí, porque apesar de muitos estudiosos chamarem a oração de Pai Nosso de uma oração, ela não é uma oração, ela é um esboço. O Senhor Jesus pontuou um esboço de uma oração, e isso fica fácil de entender que o Pai Nosso não é algo que a gente deva ficar repetindo, porque os versículos imediatamente antes está escrito exatamente isso. Não façam como os gentios, que ficam repetindo as mesmas palavras vez após vez, esperando que algo aconteça. Não vai acontecer nada, porque oração não é algo místico, oração não é um conjunto de palavras que, se você colocar na ordem certa, do jeito certo, numa posição certa, num lugar certo, vai acontecer alguma coisa. Porque eu sei que faz parte do jargão crentez, do diálogo, né, do idioma do crente, dizer que a oração move a mão de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, a oração não move a mão de Deus. A oração move você a fazer o que Deus quer que você faça. A oração nos transforma, ela não transforma Deus, porque Deus é imutável. Amém, gente? Então, a gente precisa entender que oração é relacionamento com Deus, e a primeira parte dessa oração, ela muda todo o entendimento dali para frente. E como eu falei, o Sermão do Monte, ele é para os discípulos de Jesus, e ninguém é mais didático, ninguém tem uma melhor pedagogia do que o próprio Deus. E é por isso que a Bíblia, ela é escrita do jeito que ela é, porque é a revelação do próprio Deus, do jeito de Deus. Ela é progressiva, ela é de um jeito didático, para que o ser humano pudesse, ao longo da história, entender quem é Deus, quem nós somos em Deus, que tipo de relacionamento o Senhor quer ter com a gente, e como Deus resolveu o problema que a gente criou. Isso é a palavra do Senhor. E Jesus, de forma muito didática, coloca as prioridades do relacionamento com Deus em ordem. E para começar esse esboço de oração, para que a gente entenda como nos relacionarmos com Deus do jeito de Deus, começa uma expressão tão repetida, mas de forma tão pouco compreendida, que é Pai Nosso que está nos céus. Pensa num negócio que as pessoas repetem, e eu confesso que traz muita dor ao meu coração quando eu vejo uma pessoa que não é cristã, no sentido estrito da palavra, uma pessoa que não é discípulo de Jesus, repetindo e repetindo Pai Nosso que está no céu, mas que não pode chamar Deus de Pai, porque o jargão popular diz que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala todos são criação de Deus, que Deus criou o universo. Então tudo que foi criado veio de Deus. Isso inclui o ser humano. Mas para que nós nos tornemos filhos de Deus por adoção, porque Deus só teve um filho gerado, que foi o próprio Jesus. É o próprio Deus. O resto, e eu me incluo nesse resto, é filho por adoção, através do Senhor Jesus. E para que nós sejamos adotados pelo Senhor Jesus, nós primeiro precisamos virar propriedade de Deus. E eu sei que muitas vezes a gente não gosta de ouvir isso, mas para que a gente vire filho, primeiro a gente precisa virar escravo, e escravo é propriedade. A palavra servo na Bíblia é igualzinho a escravo, por mais que essa palavra
tem um significado ruim no nosso contexto, mas é escravo, é propriedade. E o Senhor Jesus fala para os discípulos: eu agora não os chamo mais de servos, eu chamo agora vocês de amigos, porque o servo não conhece a vontade do seu Senhor, e vocês conhecem a vontade do meu Pai, porque eu revelo para vocês. E aí em outro momento ele fala que agora nós somos filhos, e isso de forma muito clara através do apóstolo Paulo, através do apóstolo João. Nós precisamos entender que Pai Nosso é para discípulo de Jesus. E talvez você esteja ouvindo isso e fale assim: pô, eu já repeti isso tantas vezes, mas eu não sou um discípulo de Jesus. Deus tem uma notícia maravilhosa, você pode resolver isso agora. Amém? E em segundo lugar, para nós orarmos como Jesus, nós precisamos entender que precisamos de um anseio, um desejo ardente no nosso íntimo que muda tudo. É a continuação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que isso, pastor? Como é que a gente vai fazer o nome do Senhor santo? Ele já não é santo. É isso mesmo. Mas é o Senhor Jesus que fala que temos que santificar o nome do Senhor. Por quê? Não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que transforme Deus em mais ou menos santo, porque Ele é santo. Mas aqui, Jesus falava para os discípulos que através da vida deles, o nome do Senhor deveria ser glorificado, deveria ser exaltado, deveria ser louvado. E a pergunta que o Espírito Santo tem feito a mim desde outubro, e agora eu compartilho com todos vocês, porque o Espírito Santo faz a cada um que está aqui, presencialmente, ou aí pela internet, será que esse é o seu anseio principal? Porque esse é o primeiro pedido que o Senhor Jesus coloca nesse esboço de oração. É o primeiro pedido. Não é perdoa os meus pecados, não é me dá comida, não é me dá força, não é faz isso ou aquilo, a não ser santificado seja o teu nome. Será que de fato essa é a nossa prioridade? Será que de fato esse é um anseio do mais profundo da nossa alma, que tudo o que a gente fizer será para a glória de Deus, será para que o nome do Senhor seja santificado na boca das pessoas? Será que as pessoas, ao olharem para mim e para você, falam: louvado seja o nome do Senhor? Meu Deus, eu quero servir o mesmo Deus que o Deus da Bruna. Eu quero ser servo do mesmo Deus que o Deus do Alex. Porque eu olho para a vida deles e só tem uma fala: louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos chorado por isso? Será que nós temos jejuado para que isso aconteça? Será que nós temos traçado alvos para 2023 e que quando alcançarmos esses alvos, nós e as pessoas ao redor falarão: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor? Ou será que aquele diploma que você tanto quer, as pessoas vão olhar e falar assim: louvado seja você? Ou será que quando você finalmente conseguir comprar aquele bem que você tem se planejado tanto, ou fazer aquela viagem que tanto você quer, ou alcançado aquele alvo que você tanto almeja, as pessoas vão olhar para você e dizer: uau, você é demais? Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça algo que não vai trazer honra, glória e louvor ao nome do Senhor. E é o próprio Senhor Jesus que fala que todas as vezes que nós pedirmos aquilo que está dentro da vontade de Deus, quem é que faz acontecer? É Deus. Quando nós traçamos alvos que vêm de Deus, o maior interessado em que aquele alvo seja alcançado é o próprio Deus. Quem vai cutucar a gente de madrugada para orar mais por aquilo é o próprio Deus. Quem vai colocar o combustível em nós para que a gente faça é o próprio Deus. Quem vai nos dar estratégia para alcançar aquele alvo é o próprio Deus. Quem vai fazer com que todas as coisas contribuam para que aquele alvo seja alcançado
é o próprio Deus. Será que de fato esse tem sido o nosso clamor? Será que essa tem sido a prioridade das prioridades? Santificado seja o teu nome. Será que quando a gente acorda de manhã e vai orar, a gente fala: Pai, que o teu nome seja glorificado através da minha vida, que tudo que eu fizer hoje traga honra, glória e louvor ao teu nome. Você conhece a missão da igreja que você escolheu para servir ao Senhor? Que é o Senhor que te trouxe até aqui, mas não foi Ele que escolheu por você, não foi Ele que decidiu por você, foi você que decidiu servir ao Senhor nesse lugar, impulsionado pelo Senhor, mas a decisão foi sua. E a pergunta é: você conhece a missão da igreja que você escolheu para servir? Eu vou te ajudar. Tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo que vivem. Esse é o anseio da nossa igreja. Nós somos essa igreja. Mas será que nós nos apropriamos dessa missão? Será que essa é a nossa razão de existir? Porque a missão de uma instituição é a razão dela existir. Será que essa também é a nossa razão de ser quem somos? De fazer aquilo que a gente faz? Tornar pessoas verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo que elas vivem, e isso passa por nós. Em terceiro e último lugar, para orarmos como o Senhor Jesus, para termos o relacionamento com Deus do jeito de Deus, e uma vez que o anseio ardente dentro de nós é que o nome do Senhor seja louvado, seja glorificado. Esse terceiro ponto é a consequência quase óbvia. Eu digo que é quase, porque se fosse óbvia, o Senhor Jesus não precisaria falar. Mas se Ele falou, é porque não era tão óbvio assim. É óbvio uma vez que a gente sabe a resposta. Então quando a gente vê a resposta, fala assim: mas isso é óbvio. Que é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A consequência óbvia disso é que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui entre nós, do jeito que já é no céu. Pastor, mas não é assim que está escrito, você não falou do jeito certo. Oração é relacionamento com Deus. Quantas pessoas ficam desesperadas quando terminam de orar e falam assim: meu Deus, e agora? Eu esqueci daquele aspecto de oração que eu li lá no livro, que oração precisa ter essa parte, essa parte, essa parte. E agora? O que vai ser de mim? Querido, oração não é uma carta registrada, não é um documento formal que você mandou e que, se você esqueceu de alguma coisa, você tem que retificar. Não, querido, é relacionamento com o seu Pai. Relacionamento com o seu Pai. Quando a gente tem um relacionamento saudável com o nosso Pai, quando a gente tem um relacionamento saudável com a nossa mãe, a gente está conversando no telefone, desligou, aí lembrou: meu Deus, esqueci, eu liguei só para isso, falei de tudo o resto e esqueci de falar o que eu liguei para falar. Aí o que a gente faz? Fica desesperado, né? Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu estou pecando, eu vou para o inferno. Não, você liga e fala: eu esqueci de falar. É relacionamento. É isso que a gente precisa entender. É relacionamento com Deus. E quando esse relacionamento, e por causa desse relacionamento, o anseio da nossa alma, a gente tem um desespero de alma para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, a consequência intencional, não é natural. Risca da sua vida isso é natural. Você não quer nada que é natural, porque natural é o que vem da natureza do ser humano, natural é o que vem da carne, e você não quer nenhuma obra da carne. Amém, gente? A gente quer as obras do Espírito Santo, e para isso precisamos ser intencionais. Então a consequência intencional de glorificado, exaltado, santificado seja o teu nome é que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade através da vida da Sabrina. Tem gente que acha que é assim. Não, querido, é através da sua vida, é através da minha vida. Não é venha de forma genérica,
Não é seja feita a tua vontade de forma genérica. Lembra que o Senhor Jesus está ensinando numa oração, uma conversa com Deus. Então é Deus, através de mim, venha o teu reino. Deus, através de mim, que a tua vontade seja feita, porque eu sei que já é feita no céu. Porque todos os seres que estão no céu, que não faziam a vontade de Deus, já não estão mais lá. E o destino deles já está registrado. Está lá em Apocalipse. Então, no céu, já é feita a vontade de Deus. E toda vez que a gente